Imagine uma terra onde a decadência moral atingiu seu ápice. Um lugar onde os desejos humanos ultrapassam todos os limites da razão, e até os anjos são alvo de intenções impuras. Neste cenário perturbador, uma família é posta à prova, arrastada por decisões que mudarão para sempre o rumo de sua história. Hoje você vai mergulhar na trajetória intensa de Ló, um personagem bíblico que, mesmo tentando se manter justo, viu sua vida colapsar diante de uma sociedade corrompida e escolhas desastrosas. Prepare-se para testemunhar como o julgamento divino caiu sobre Sodoma e Gomorra, revelando não apenas a ira de Deus, mas também os perigos ocultos de se afastar da fé. Já deixa o like, se inscreve no canal e venha comigo até o fim, porque essa história reserva reviravoltas impressionantes. Ló surge na Bíblia como um personagem envolto em mistério. Seu nome, que muitos acreditam significar véu ou ocultamento, já indica que sua jornada seria marcada por escolhas que obscurecem a clareza espiritual. Após a morte de seu pai, ele acompanha seu tio, o patriarca Abraão, em uma jornada saindo de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Essa viagem já marca um ponto de virada, pois embora Ló esteja sob a influência de um dos maiores exemplos de fé, sua trajetória segue um caminho bem diferente. A fome na terra leva os dois ao Egito, onde enfrentam desafios que revelam como Ló já começava a tomar decisões baseadas mais em interesses próprios do que na confiança em Deus. De volta a Canaã, com ambos enriquecidos, a convivência se torna insustentável, forçando uma separação. E aqui começa uma das escolhas mais cruciais da vida de Ló. Ao se separarem, Abraão, com humildade e sabedoria, permite que Ló escolha primeiro a região que desejava habitar. Sem hesitar, Ló opta pelas terras férteis próximas ao Jordão, mais especificamente nas redondezas de Sodoma, uma cidade conhecida não por sua beleza natural, mas por sua corrupção moral extrema. Enquanto Abraão permanece em busca de uma vida guiada pela promessa divina, Ló se deixa levar pela aparência de prosperidade, ignorando os sinais de decadência espiritual do lugar. Essa escolha revela uma vulnerabilidade perigosa, a tendência humana de priorizar o visível e imediato, mesmo que isso custe a integridade. Ló se estabelece entre os sodomitas, e sua presença ali logo o transforma em testemunha ocular do caos, convivendo com uma população que, segundo a Bíblia, era grande pecadora diante do Senhor. Com o tempo, a situação em Sodoma se agrava a tal ponto que os céus não podem mais ignorar. Em um dos episódios mais emblemáticos do Antigo Testamento, Deus envia 2 anjos à cidade com a missão de verificar sua iniquidade. A recepção dos moradores a esses mensageiros é tão abominável que se torna o ponto de não retorno. Os homens de Sodoma exigem ter relações com os visitantes celestiais, revelando a completa degradação moral da cidade. Em um gesto desesperado, Ló oferece suas próprias filhas aos agressores, uma atitude que choca e revela o quanto a mentalidade de Sodoma já havia contaminado até mesmo aqueles que buscavam a justiça. Este momento escancara a brutalidade espiritual do ambiente e a fragilidade de quem tenta viver com retidão em meio à podridão coletiva. É nesse cenário de caos que vemos uma das mais belas demonstrações de intercessão na Bíblia. Abraão, mesmo distante, entra em um intenso diálogo com Deus, clamando pela salvação de justos que talvez estivessem em Sodoma. Esse momento não apenas ressalta a compaixão de Deus e sua disposição de ouvir seus servos, mas também nos mostra a coragem de um homem disposto a interceder até pelos que escolheram caminhos tortuosos. Enquanto isso, os anjos alertam Ló sobre a destruição iminente e ordenam sua fuga. Mesmo relutante, ele parte com sua família. Mas durante a fuga, a esposa de Ló desobedece à instrução de não olhar para trás e se transforma em uma estátua de sal, símbolo eterno da consequência de desobedecer a Deus e da tentação de apegar-se ao que Deus já decidiu destruir. Mas mesmo após escapar da destruição, Ló não encontra paz. Temendo permanecer na cidade próxima de Zoar, ele se refugia com suas filhas em uma caverna isolada.
É nesse local de reclusão e medo que ocorre um dos episódios mais perturbadores de toda a narrativa bíblica. As filhas de Ló, crendo que o mundo havia sido destruído e que não haveria mais homens para perpetuar a família, tomam uma decisão extrema. Em 2 noites sucessivas, embriagam o próprio pai e têm relações com ele. Dessa relação incestuosa, nascem Moabe e Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde se tornariam inimigos históricos de Israel. Essa parte da história choca e nos leva a refletir sobre os efeitos devastadores de viver longe da presença de Deus, onde até mesmo os valores mais sagrados podem ser distorcidos pelo desespero e pelo medo. E a Bíblia, após esse episódio, silencia sobre o fim da vida de Ló. Não há registro de redenção, nem de reconstrução, apenas o eco de suas escolhas e suas consequências. Porém, sua figura não é esquecida. No Novo Testamento, ele é mencionado pelo apóstolo Pedro como um homem justo que sofreu ao testemunhar a maldade ao seu redor. Jesus também o cita, alertando sobre os dias finais e destacando a importância de estarmos preparados espiritualmente, assim como Ló foi retirado de Sodoma antes da destruição. O legado de Ló é, portanto, um espelho para nossas vidas. Até onde nossas decisões são guiadas pela fé? Ou estamos apenas reagindo às circunstâncias, sem confiar no plano divino? Essa história é um alerta poderoso sobre as armadilhas de seguir o caminho mais fácil, o mais bonito, mas que no fundo pode estar cheio de trevas. A trajetória de Ló não termina na caverna. Embora a Bíblia não ofereça muitos detalhes sobre os dias finais desse homem, as consequências de suas decisões reverberam por gerações. Moabe e Ben-Ami, os filhos nascidos de suas filhas, tornam-se fundadores de 2 povos que exercerão grande influência e oposição sobre Israel. Os Moabitas e os Amonitas, embora parentes dos israelitas, frequentemente aparecem como inimigos nas narrativas bíblicas. Isso nos mostra que escolhas mal feitas hoje podem semear conflitos duradouros no amanhã. O impacto de uma decisão vai além do momento. Ele se estende por linhagens, afetando povos e provocando guerras. A história de Ló é um espelho do quanto a ausência de discernimento e fé pode desencadear ciclos de dor, desconfiança e destruição. Ao analisarmos a figura de Ló à luz do restante das Escrituras, percebemos um contraste gritante com outros personagens bíblicos que enfrentaram adversidades. Enquanto Jó, por exemplo, se manteve firme em sua fé mesmo em meio à perda e sofrimento, Ló se deixou moldar pelas circunstâncias ao seu redor. Ele foi salvo, mas viveu como alguém que constantemente hesitava entre 2 caminhos. Essa dualidade é um alerta espiritual. Não basta apenas estar próximo de pessoas de fé, como Abraão. É necessário que a fé seja pessoal, que a confiança em Deus seja cultivada dentro de nós. Do contrário, mesmo quando Deus nos oferece escape, podemos continuar aprisionados, não por correntes visíveis, mas pelas escolhas que nos cercam e que nos afastam do propósito original. A cidade de Sodoma, em sua ruína, também serve como símbolo profético para outras gerações. O próprio Jesus, nos Evangelhos, compara os dias do fim aos dias de Ló. Em Lucas 17, 28, 30, ele declara que, assim como nos tempos de Ló, quando as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam, veio subitamente o juízo divino, assim será quando o Filho do Homem for revelado. Ou seja, a aparente normalidade pode esconder a iminente queda. Isso nos ensina que a banalização da imoralidade e da injustiça pode preparar o terreno para juízos severos, mesmo que a sociedade esteja ocupada com suas rotinas. O perigo maior é não perceber que o tempo da misericórdia está se esgotando. A história de Ló, então, transcende o passado e lança uma poderosa advertência sobre o futuro. Outro ponto marcante é o papel das filhas de Ló. Embora a atitude dela seja moralmente condenável à luz dos princípios bíblicos, ela revela algo ainda mais profundo: o desespero gerado pelo isolamento e pela desesperança. As jovens agiram com base no medo e na falta de perspectiva. Isso mostra como o trauma
Quando não é tratado, pode gerar decisões impulsivas e devastadoras. Em tempos de crise, onde a fé e os valores são abandonados, até os mais improváveis podem se perder em escolhas extremas. A caverna se transforma em símbolo do que acontece quando a família não é guiada por um alicerce firme. A ausência de liderança espiritual paterna, a falta de uma direção clara, tudo isso contribuiu para que o erro se instalasse de maneira irreversível. Não é só sobre Ló, é sobre o que deixamos de ensinar e de cultivar dentro de casa. Por fim, a história de Ló nos conduz a uma reflexão sobre arrependimento e redenção. Apesar de suas falhas, o apóstolo Pedro o chama de justo, porque mesmo em meio à corrupção, ele sentia-se aflito diante da maldade. Isso nos mostra que Deus vê além da aparência e conhece o coração. A justiça de Ló não estava em sua perfeição, mas em sua angústia diante do pecado. Uma angústia que muitos hoje já perderam. Quando o mal deixa de incomodar, é sinal de que algo morreu dentro de nós. Por isso, a história de Ló é um convite ao reavivamento da consciência, à restauração da sensibilidade espiritual e à busca pela presença divina, não apenas como um escape nos momentos de crise, mas como fundamento diário de vida. Se quisermos evitar os erros de Ló, devemos aprender com suas falhas e construir nossa caminhada sobre a rocha firme da fé em Deus. Se essa história impactou você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se quiser continuar mergulhando em histórias profundas da Bíblia, clique agora em um dos vídeos que vão aparecer na sua tela. Até a próxima, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.